Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre a Guerra Fria. Vamos fazer uma introdução sobre esse importante processo histórico. Pessoal, nas últimas aulas nós viemos falando sobre o Brasil, mas é importante a gente fazer uma parada nas explicações a respeito do nosso país para entender o que estava acontecendo no mundo, né? Porque estava acontecendo um dos processos mais importantes aí da história da humanidade, que vai ser a Guerra Fria. Um grande conflito político, ideológico, militar, econômico, cultural, científico e tecnológico acontecido durante várias décadas aí na história do século XX. Existem algumas características da Guerra Fria, pessoal. Ela vai ser um conflito aí que não chegou às vias de fato diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, mas que mexeu com o mundo, porque se Estados Unidos e União Soviética não entraram no conflito direto entre si, fizeram com que outras nações fizessem isto. O capitalismo e o socialismo vão disputar a hegemonia do mundo aí nessas décadas, né, de 1945 até 1991. Pessoal, vai ser uma corrida por aliados, uma corrida por fortalecimento militar, uma corrida tecnológica, uma corrida econômica, uma corrida política. Então uma corrida em vários sentidos que vai acontecer entre essas duas nações aí, que vão ser as duas superpotências do século XX. O mundo teve várias potências até a Segunda Guerra Mundial. Então de 1945 até 1991 serão duas apenas, Estados Unidos e União Soviética. Então, como um dos primeiros movimentos aí nessa disputa, houve o Plano Marshall de 1947 em diante, que foi um plano de ajuda econômica para a Europa Ocidental. Então, pessoal, a intenção dos Estados Unidos fazendo esse plano, na época o presidente era o Truman, e um general chamado Marshall vai ser o idealizador do plano, vai acontecer então dos Estados Unidos injetarem 12 bilhões de dólares na economia da Europa Ocidental para evitar que esta região da Europa se tornasse socialista. Então o medo era que a União Soviética conseguisse ter esses países como aliados no socialismo. Então por isso que vai haver esse plano de ajuda econômica. Pessoal, esse plano de ajuda econômica, ele não vai ser um plano em que os Estados Unidos vão cobrar de volta o dinheiro dos países europeus. Vai ser um dinheiro dado, né? Vai ser um auxílio que eles vão fornecer para combater o socialismo. Isso fazia parte da doutrina Truman, né? Então levava o próprio nome do presidente americano da época. Em 1949, pessoal, vai acontecer o surgimento da OTAN, né? OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma organização de aliança militar liderada pelos Estados Unidos e vai ter ali como aliados os países da Europa Ocidental, mais o Canadá principalmente. Serviria, pessoal, como uma proteção contra qualquer ameaça de qualquer país socialista que pudesse atacar qualquer país capitalista aí da Europa principalmente. Do outro lado, pessoal, nós teremos o Pacto de Varsóvia, que será de 1955, como uma reação à OTAN, formado pela União Soviética e os países socialistas do leste europeu. Então vai ser ali conhecido esse momento, pessoal, como da Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro era aquilo que separava a Europa em duas. A Europa Ocidental, que era dos países capitalistas, e a Europa Oriental, que era dos países então do leste europeu, que eram países socialistas. O mais marcante nessa divisão era a Alemanha, que estava dividida em duas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, com o detalhe de que Berlim estava dentro da Alemanha Oriental, e ela mesma era dividida em duas. Por isso, nos anos 60 vai surgir o Muro de Berlim. Esse mapa aqui mostra a tensão aí, né, que existia na Europa na época, né, durante aí décadas. Então nós temos o lado vermelho aí dos países socialistas, o lado azul dos países capitalistas. Aquele país ali que está em azul mais escuro é a Iugoslávia, que não fez parte do Pacto de Varsóvia, porque tinha uma rivalidade com a União Soviética. Ela era controlada pelo Tito, né, que foi um marechal que lutou na Segunda Guerra Mundial e ajudou a derrotar o nazismo, mas ele não quer se aliar à União Soviética porque ele tem uma concepção diferente do socialismo, né? Então, enquanto a União Soviética tem um socialismo mais centralizado, na Iugoslávia vai ser um socialismo mais descentralizado, dando até mesmo a ter a ideia de autogestão nas empresas, né? Mas a autogestão nas empresas era a ideia de que cada empresa ali tinha uma autonomia para decidir os seus rumos, não que os trabalhadores controlasse as empresas, né? E isso já é uma outra questão. Então, pessoal, aí existem os números, né? Então vocês podem reparar que a União Soviética tem 2.900.000 homens, né? Aí você tem aquele GRD mais Poland mais CSSR, que é o seguinte, que é a Alemanha Oriental mais a Polônia mais a Tchecoslováquia, né?
Então você tem ali 1.060.000 homens. Do outro lado você tem ali em azul o FRG, mais Dinamarca, mais Benelux. Então a FRG é a Alemanha Ocidental, Dinamarca, né, que é Denmark, e Benelux, que seria Bélgica, Netherlands, que é a Holanda, né, e Luxemburgo, que aí você tem 1.084.200 homens, né? Então isso é só um detalhe, né? Como os números ali eram próximos, né? Naquela fronteira ali. Era a fronteira mais dramática que havia aí nesse momento. Alguns outros países ali, vocês podem ver, França tem 500.000 homens, Itália tem 410.000, a Grécia mais a Turquia ali tem 670.000, né? Então, pessoal, era toda uma tensão em que havia nesse sentido, tá? Então vocês podem ver que mais ali em cima tem alguns países em cinza, né? Então Finlândia e Suécia, né, que ficavam neutras na questão. Pegar a Irlanda ali, ó, do lado da Inglaterra, tá cinza também. E embaixo ali, né, entre Alemanha e Itália, ali que estão em cinza também, são Áustria e Suíça, ficavam neutras nessa questão também, tá? Então, pessoal, dessa forma, essa era a tensão que havia na Europa na época, e a época da cortina de ferro. O mundo como estava. Então, esses em vermelho são os países socialistas. Então, vocês podem ver lá, do lado direito, no canto de cima, a União Soviética, Mongólia, China, aí um pouquinho mais embaixo ali o Vietnã, né, teve guerra, né, para isso acontecer. Aí na África ali, por exemplo, a Etiópia, né, e pessoal, nós temos bem próximo aqui, ó, Cuba, tá ali, ó, aparecendo o sinal ali preto, né? Eu estou usando para marcar Cuba. Pessoal, estava bem próximo aí do Brasil, né? Próximo, inclusive e principalmente dos Estados Unidos, né? Então todos os países em azul são os países capitalistas. Tem um país ali socialista bem perto dos Estados Unidos. Isso vai gerar tensão. Isso que vai acontecer ali é a Revolução Cubana de 1959, que primeiro serviu para acabar com a ditadura do Fulgêncio Batista, né, e expulsar a influência dos Estados Unidos, e depois acabou se tornando também um país socialista. Isso vai gerar um problema para os Estados Unidos, porque é um país socialista bem próximo do maior país capitalista. Então isso vai gerar grandes consequências aí para a Guerra Fria. Nós vamos ver mais para frente como vai ser. Só nós temos a Guerra da Coreia, que vai ser uma guerra importante também, que teve influências aqui no Brasil. Falei nas aulas lá que o Vargas ele tinha feito aí importação de máquinas com medo de que a guerra fosse muito tempo. Era um conflito entre capitalismo e socialismo, porque o norte acabou se tornando socialista, o sul acabou se tornando capitalista. Foi uma guerra sem vencedor e até hoje, na verdade, não está oficialmente terminada, né? Só existe uma trégua. Oficialmente, eles ainda estão em guerra. Do Vietnã, pessoal, que durou aí de 59 até 75, mas em 73 já houve a assinatura da rendição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam essa guerra para o Vietnã, tá? Então o Vietnã que teve ajuda principalmente da China, né, mas teve muito uma estratégia própria para vencer os Estados Unidos. Então teve uma estratégia de guerrilha principalmente. E os Estados Unidos acabaram aí mobilizando mais de 3 milhões de homens nessa guerra, a mais duradoura a qual os Estados Unidos já lutaram. E aí perderam. Em 75 eles acabaram retirando todas as suas tropas. Nos anos 50 vão acontecer algumas mudanças importantes na Guerra Fria. Então em 53 o Stalin morre e o seu sucessor, que é o Khrushchev, vai tentar uma mudança em relação aos Estados Unidos. Ele vai tentar diminuir a tensão em relação aos Estados Unidos, que vai ser aquilo conhecido como distensão, né? Mas ele não vai conseguir completamente, porque vão acontecer problemas ainda na gestão do próprio Khrushchev, como, por exemplo, a questão da própria Revolução Cubana e a crise dos mísseis 3 anos depois, né, em 1962, e também a questão aí da construção do Muro de Berlim nos anos 60, né, que vai separar a Alemanha. Além disso, pessoal, Khrushchev vai ser marcado também por uma tentativa de campanha contra o Stalin, né? Então, Stalin já estava morto. Em 56, o Khrushchev vai fazer aquelas famosas denúncias contra Stalin, que são polêmicas até hoje. E quem é contra aquelas denúncias do Khrushchev vai alegar que o Stalin não estava vivo para se defender, né, em 56. E aí, além disso, também o Khrushchev estava tentando marcar o seu nome de alguma forma ali na gestão na União Soviética, né, tentando se aproximar aí relativamente dos Estados Unidos. Isso daqui é apenas uma introdução. Em outros momentos nós voltaremos a falar sobre a Guerra Fria. Então, por enquanto é isso daqui e até a próxima.